Olá, pessoal do primeiro ano. Essa aula vai ser de revisão. Eu vou falar resumidamente a parte teórica, falar um pouquinho de cada coisa que eu já passei. E lá no finalzinho, que tem as 3 leis de Newton, eu vou falar um pouco também por cima, porque não dará tempo de eu me aprofundar nesse assunto, que é as 3 leis de Newton, devido ao tempo. Essa semana eu vou dar essa aula só de revisão. A nossa prova, nossa avaliação vai ser dia 13, é uma quarta-feira, certo? Vão ser liberadas das 8 às 10 horas da noite, ou seja, vocês têm praticamente quase o dia todo para vocês resolverem a minha avaliação de acordo com o que eu passar. Em relação à parte teórica, o que é que vai cair? Tudo aquilo que eu já falei nas aulas anteriores e que eu vou resumir hoje. Ou seja, toda a unidade 2 é o que vai cair. Em relação aos cálculos, vai cair já aquelas questões que eu passei anteriormente. Claro, vou mudar os valores, mas estudem aquelas questões que eu passei anteriormente. Nessa videoaula eu vou passar mais questões parecidas com as que eu já passei, só para reforçar, para vocês terem uma base, certo? Os cálculos vão ser aqueles, vocês sabem, vocês já fizeram uma avaliação minha, eu mudo os valores. Então, quem lembra da minha avaliação, que só foi uma, vocês não estão acostumados ainda com o meu processo, é aquilo que eu passo em sala de aula, só que eu modifico algumas coisas, claro, eu não vou passar igual. Então, estudem a parte de cálculo anterior, que eu já tinha passado a vocês nas 2 primeiras videoaulas, e essa videoaula que eu vou reforçar mais. É o capítulo 2, lembrem, a parte teórica, leiam ela toda, leiam esse capítulo 2 todo, é conhecimento, mesmo que eu não pegue tudo, leiam, vocês não sabem nem o que eu também vou colocar, né? Então leiam o capítulo 2 todo, principalmente as leis de Newton, que eu não vou conseguir passar detalhadamente, mas a parte teórica da lei de Newton eu vou cobrar. E eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Eu não vou cobrar a lei de Newton, a parte de cálculos, que é principalmente a de força. Só vou cobrar a lei de Newton, a parte teórica. Então lembrem desse detalhezinho, certo? Capítulo 2, ele fala de introdução à mecânica, né? Conceitos iniciais. Ele dá tipo um pontapé aí falando sobre ponto material na página, acompanhem comigo, que eu estou também com o livro na mão. Página 30, ponto material. Corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação aos demais corpos participantes em uma situação analisada, uma situação física analisada. Lembra? Eu passei isso na primeira aula. Em um exemplo físico, se aquele corpo ele tem suas dimensões desprezíveis em relação a onde ele se encontra, ele é tido como um ponto material. Eu dei até um exemplo, por exemplo, de um carro, acho que foi esse. Se você pegar vamos mudar, pega uma bicicleta, colocar uma bicicleta no meio do Maracanã, ele se torna um pontinho em relação ao Maracanã, que é imenso. Se você colocar essa mesma bicicleta dentro do banheiro pequeno, como por exemplo a escola, o banheiro da escola que você conhece, todos conhecem, ele já não se torna mais um ponto material. Ele é tido como corpo extenso. No livro de vocês não tem nem falando de corpo extenso, mas é o que ele se torna. Porém, se as dimensões dele for desprezível em relação à situação física analisada, se ele for relativamente pequeno em relação onde ele se encontra, ele é tido como um ponto material. Foi o primeiro tópico que a gente falou. Depois, na página 31, referencial de movimento. Para você saber que um objeto está se movimentando, depende do referencial adotado. Em relação à minha cadeira, o referencial é minha cadeira, que eu estou sentada agora. Em relação à minha cadeira, eu estou parada igual a ela, não é isso? Em relação ao sol, eu estou em movimento. Então, referencial de movimento depende de onde é visto, de onde ele é comparado. Você tem que comparar 2 corpos, um corpo e um referencial, para você saber se o corpo está se movimentando ou não. Você está sentado na calçada. Você, em relação à calçada, o ponto de referência é a calçada, você está parado. De repente passa um
colega seu de bicicleta. Você vê que ele está se movimentando, né? Então, em relação a você e ele, então você está em movimento, porque ele está se movimentando. É como aquela analogia, né? Que é meio absurdo de se pensar, mas a gente até usa. Quando a gente está dentro de um carro, andando, viajando, por exemplo, nós em relação aos componentes de dentro do carro, como banco, o som, enfim, nós estamos em repouso, estamos parados. Quando nós olhamos para a janela e vemos as árvores passando, aquela paisagem toda passando diante de seus olhos, nós estamos em movimento. Então, para você saber que um objeto está em movimento, você tem que ter um referencial para comparar, certo? Se um está parado e o outro está movimentando, movimento. Se ambos estão parados, repouso. Então, você tem que ter uma base para você comparar se um objeto está ou não em movimento. Posição. Página 31, que se estende até a página 32. Posição de um corpo, também chamada de espaço, uma grandeza física, representada pela letra S. E é medida no sistema internacional em metros. Posição, gente, é como se fosse o retrato seu naquele instante em que você se encontra em um determinado local. Eu estou parada aqui a mais ou menos 1 metro da porta do meu banheiro. Essa é a minha posição nesse instante. Ok? Posição é como se fosse o retrato de onde você está naquele instante, momento. E você também tem que ter um referencial de onde você quer medir. Por exemplo, você está indo a Mossoró e para no quilômetro 15. Você ainda não chegou a Mossoró. Quilômetro 15, vamos supor, é ali na Casqueira. Sua posição naquele momento é de 15 quilômetros. O referencial adotado é a escala daqui até Mossoró. Esse referencial que você tem, que você parou no quilômetro 15, é que você vai ter uma base da sua posição naquele momento. Eu acho que eu dei até um exemplo assim, de você da sua sala, vamos supor, da sua sala até seu banheiro são 2 metros para você chegar. É aquela sua posição referente ao banheiro. E por aí vai. Nessa mesma página, 32, condição de movimento e repouso, foi aquilo que eu falei a você, depende do referencial adotado, certo? Você deitado na sua cama, se você adotar como referencial a sua cama, você está em repouso. Referente ao sol, você está em movimento, eu já tinha dito isso antes, depende de onde você vê, do referencial que você adota, certo? Trajetória e deslocamento escalar está na página 33. Trajetória é uma sucessão de posições. Eu disse aqui que posição é como se fosse um retrato, algo parado, de onde você se encontra naquele momento, não é isso? Já trajetória são sucessivas posições que faz o corpo se deslocar. E se ele se desloca de um canto para o outro, ele faz uma trajetória. Que pode ser descrita por várias formas, essa trajetória, não é isso? Se o corpo se movimentou de A para B, ele percorreu uma trajetória, ele andou uma trajetória, certo? Deslocamento escalar. No mesmo tópico de trajetória, para não pular aqui, que está até nessa página 34, que dá o exemplo desse rapaz, não é? Num trem, que trajetória também pode ser descrita de outras formas, dependendo de como você vê. Por exemplo, a trajetória de objetos sendo lançados na vertical. No caso do rapaz que está no trem, se um objeto que está nas mãos dele cai, na visão dele, na visão de quem está junto com ele no trem, o objeto vai cair em linha reta. Para quem está lá fora e vê o trem passar, esse objeto, se cair, não vai cair em linha reta, vai cair como se fosse um arco, né? Um meio círculo, por aí. Então, a trajetória, ela pode também ser descrita através desses desenhos, né? E quando a gente fala de deslocamento escalar,
tem uma equaçãozinha, né? Se um objeto fez uma trajetória, ele se deslocou. Se ele se deslocou, a gente dá para saber mais ou menos o tanto que ele se deslocou, que a gente chama de deslocamento escalar, dada por ΔS, que é a variação do deslocamento, igual ao deslocamento final menos o deslocamento inicial, ou seja, onde ele chegou menos onde ele iniciou, certo? E pelos cálculos que a gente vai ver de novo hoje, a gente vai notar a diferença de deslocamento escalar e distância percorrida, que são cálculos parecidos, porém tem uma diferenciaçãozinha aí, porque deslocamento escalar só vai me interessar de onde você partiu até onde você chegou. Se você saiu de Areia Branca para ir, por exemplo, para Pudi, nesse trajeto você andar por várias lojas em Mossoró, ir num bar em Mossoró, ir no centro para depois ir para Pudi, o que vai me interessar não vai ser essa sua trajetória que você fez em Mossoró, não. Só vai me interessar onde você partiu, que foi Areia Branca até Pudi. Já a distância percorrida, me interessa onde você partiu, onde você andou, se você desviou o caminho para outros cantos e onde você chegou. Então, existe essa diferenciação que vocês vão de novo relembrar nos exercícios. Página 37, velocidade. Se um objeto se desloca, ele tem uma velocidade, não é isso? Ele está percorrendo uma certa distância. Se ele percorre uma certa distância, ele precisa também de um tempo para fazer essa atividade, para ele se deslocar, não é isso? Então, velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT, ou seja, é um espaço percorrido em determinado espaço de tempo, em determinado intervalo de tempo. Isso é velocidade. Então, velocidade é sempre para, claro, obviamente, objetos que estão em movimento, não é isso? Movimentou, tem velocidade e tem tempo, tem que ter um tempo. Se ele se deslocou, ele levou um tempo para se deslocar, não foi isso? Então, velocidade é o tanto que ele se deslocou dividido pelo tempo que ele usou para se deslocar. ΔS dividido por ΔT. Já a aceleração é quando esse objeto varia essa velocidade. Por exemplo, um carro está andando 2 km por hora. Em seguida, 4. Em seguida, 6. Em seguida, 8. Percebam que ele foi aumentando de 2 em 2 quilômetros gradativamente, não é isso? Quando ele já começa a alterar, você vê que em 2 em 2 ele foi constante, né? Foi constante. Ou então ele pode permanecer constante. O carro anda 32 km por hora direto. 32, 32, 32, 32, sem variar. Só que isso não existe no nosso cotidiano, porque um carro ele sempre parte do zero. Começa 0, 1, 2, 3, 4, até chegar a 32 km por hora. Quando ele chega em 32 km por hora, ele fica estagnado, não é isso? Vamos supor, ele não muda a sua velocidade. Quando ele quer parar o carro, porque ele vai parar em algum momento, ele começa a descer essa aceleração, 20, 15, 10. Essa variação subindo e descendo de velocidade, essa variação de velocidade, a gente diz que o carro sofreu uma aceleração, ou para mais ou para menos. O carro ele pode ganhar velocidade, aumentou a aceleração. O carro pode diminuir a velocidade, diminuir a aceleração. A aceleração é a variação dessa velocidade, tanto para ele ganhar velocidade como para diminuir. Variou a velocidade, houve aceleração. É tanto que a aceleração é variação da velocidade dividido pelo tempo. ΔV dividido por ΔT. 38, eu dei até uma pulada aí de velocidade escalar. Notação científica, quando a gente vai calcular velocidade média é dada por metros por segundo. E aceleração, metros por segundo ao quadrado. Na página 38, eu passei aí velocidade escalar instantânea. O que é velocidade escalar instantânea? É a velocidade com que o objeto está naquele momento. É também composição, é o retrato
da velocidade naquele momento e não calculado ao decorrer da trajetória. Velocidade instantânea é sempre calculada também pelos radares que tira a foto do carro, né? Tem o valor X máximo que o carro pode passar. Se passou daquele valor, você é multado. Então, aquele radar, ele calcula a velocidade instantânea, a velocidade naquele momento. Como se fosse a foto, né? A foto do seu veículo naquele momento, ok? Para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, lembrem, sempre usem 3,6. Se a velocidade, a velocidade, no caso, estiver em quilômetros por hora, para transformar para o metro por segundo, que é o mais certo, né, que é do sistema internacional, vocês vão dividir por 3,6. E quando o objeto está em metro por segundo, para transformar em quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Aceleração. Quando falamos de aceleração, né, que a gente diz que é quando o móvel ele varia a sua velocidade, tanto para mais como para menos, a gente pode falar também sobre a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração que faz com que os corpos acelerem tendo um vetor para o centro. Essa aceleração centrípeta é responsável para que os objetos tenham uma aceleração e façam curvas. Certo? É parecida com a força centrípeta que a gente viu lá na aula passada. Quando a gente calcula a aceleração centrípeta, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Já que o objeto está se movendo, está tendo aceleração em forma de círculo, né? Graças à aceleração centrípeta, um vetor que vai para o centro, ele faz uma curva. Se ele faz uma curva, então a gente a gente sabe que ele tem um raio. Por isso que é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Continuando. Página 44, força. Nós convivemos com força constantemente. Força de atrito, quando puxamos água, ele se atrita com o chão. Força de tração, que é exercida por cordas e cabos, quando você vai armar uma rede, um lustre, tudo que foi empendurado ou puxado por cordas ou cabo é força de tração. Força gravitacional é aquela que puxa os objetos para o centro da Terra, é aquele que não faz com que a gente saia flutuando por aí, né? A gente consegue ficar no solo graças à força gravitacional. Existem vários tipos de força, não é só essa que eu estou citando aqui, certo? Força, ela é uma grandeza vetorial. Por que vetorial? Tem módulo, tem um valor, tem direção e sentido. Quando você exerce força, você pode dizer se foi para a esquerda, para a direita, se foi vertical ou horizontal, certo? Quando você puxa uma cadeira, vamos supor, você puxa uma cadeira para cá, ao meu ver, certo? Foi na horizontal para a direita. Força, ela exerce 3 coisas. Tem no livro de vocês aí, ó. Para que exista força, tem que existir a interação de 2 ou mais corpos envolvidos. Não dá para você exercer força sozinho, certo? Então, força, olha, ela pode mudar o estado do movimento, a aceleração. Como assim? Eu posso frear objetos, posso parar objetos exercendo força. No caso do exemplo aí da bola, a bola vinha, né, do jogador de vôlei, ele bateu, exerceu uma força, deformou ela um pouco, porém essa força fez com que a bola mudasse de trajeto e sua aceleração. Outra característica da força é que ela deforma objetos. No caso da bola, ela amassou, mas deformou momentaneamente. No caso de um carro, se bater um carro em um obstáculo, esse carro se deforma definitivamente. Então, força, ela pode deformar objetos, sim. Alguns objetos momentaneamente e outros definitivamente, certo? Outra característica de força é que ela pode também equilibrar. Ela equilibra também. Se uma força, eu dei até esse exemplo também na outra aula, vou pegar esse chocolate aqui. Se eu puxar esse chocolate para cá com 2 newtons e para cá com mais 2 newtons, ambas as forças são iguais, o meu chocolate não vai sair do canto.
Se eu puxar esse chocolate para cá com 3 e esse com 2, logicamente o de 3 vai conseguir. Porém, quando as forças elas são iguais, o objeto se equilibra, certo? Então, força ela pode deformar objetos momentaneamente ou definitivamente, mudar seu estado de movimento, a sua aceleração, e pode também equilibrar certos objetos. Medir força. Apesar de existir vários cálculos para medir força, o aparelho que nós temos no nosso cotidiano para medir força é o dinamômetro, que pode ser pela mola comprimida, que é o que a gente encontra em farmácia, e de mola estendida, né? Usada muito também em mercados públicos para saber o valor da massa de alguns objetos. Vamos lá. Página 46 fala sobre a classificação de forças quanto ao tipo de interação entre corpos. Existem tipos de forças que, para serem exercidas, precisam de ter contato. Por exemplo, a força de atrito, que é uma coisa atritando com a outra. Tem que haver contato. Força de tração. Por exemplo, um cabo tem que estar amarrado numa extremidade à outra. Houve também contato. Então, na natureza, gente, existem forças que precisam de contato para acontecer. Porém, também existem forças que não precisam de contato para acontecer, como a força magnética. Quando você pega um ímã e aproxima um objeto ferromagnético, você consegue sentir a força do ímã no objeto, né? Atraindo, e nem encostou, você só encosta se você quiser. Mas você percebe que houve interação e houve força aí. Outro caso também que eu citei foi a força gravitacional, não precisa também de contato. Objetos, eles caem naturalmente, sem antes chegar ao solo, sem antes ter contato, eles caem. É a força gravitacional puxando, não teve contato ainda. Se eu soltar esse objeto aqui, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Depois é que ele vai tocar o solo, porque é inevitável, mas inicialmente não houve contato. Então, existem forças que precisam de contato e existem forças que não precisam de contato. Classificação da força quanto à natureza de interação. O que seria isso? Existem várias forças que têm como consequência deformação, mudança de aceleração do corpo, equilíbrio, foi isso que eu disse anteriormente, como a força de atrito, a força normal, como é que eu posso dizer também outro tipo de força, sem essas que eu já citei força de tração, enfim. Essas forças têm como consequência empurrar, puxar, deformar. Porém, existem forças, que tem até no livro de vocês na página 47, como as forças elétricas e magnéticas, que a única consequência basicamente é de atração e repulsão. Então, existem essas duas naturezas, né? Forças que é só de atração e repulsão, que é a elétrica e a magnética. E existem outros tipos de força na qual a sua interação é bem mais vasta, sem ser só atração e repulsão. Ela pode deformar, mudar a aceleração de objetos, enfim. Classificação da força quanto à direção de aplicação. Existem forças tangenciais. O que seria força tangencial? É quando a força é aplicada no mesmo movimento de um objeto que está móvel. Deixa eu ver aqui na página onde é que está mais explícito para vocês. As forças tangenciais são aquelas aplicadas na direção do movimento dos corpos. Por exemplo, se um corpo está movimentando desse lado aqui, ó, com 2 metros por segundo. Se eu aplicar uma força, consequentemente, esse objeto ele vai andar mais rápido. Essa força que foi aplicada aqui, ó, na mesma direção do movimento, é tida como tangencial. Porém, existem forças que faz esse movimento, porém com um vetor, outro vetor de força para o centro. Então, o objeto, além de fazer esse movimento, se tem um vetor para baixo, ele faz esse movimento aqui, ó, como se fosse uma curva. Então, é a força centrípeta. Força centrípeta é uma força, o objeto está se movendo, é uma força que é perpendicular ao movimento, ó. O movimento está aqui e a força está aqui, é perpendicular, faz 90 graus. Então, faz esse movimento aqui, ó.
Um círculo igual à aceleração centrípeta, que é responsável para objetos se movimentarem em círculos. Ok? Força resultante. Força resultante é a junção de todas as forças envolvidas em um exemplo. No livro de vocês dá até o exemplo de uma mulher no kitesurf, não é isso? Dá para você juntar todas as forças envolvendo aí e fazer o somatório, porque pelo diagrama que está na página 49, diagrama do corpo livre, dá para notar que existem nela força-peso, que puxa ela, a força de tração nos cabos do kite, é a força da água, né, para cima, e a força de atrito, que é ela com a água. Essa força da água pode ser tida como normal, enfim. Eu aqui sentada, dá para calcular as forças existentes sobre mim? Dá. Primeiramente, o que me faz ficar na superfície da Terra? Paradinha. A força-peso. Então, tem uma força-peso. E tem outra força que é exercida pela minha cadeira que eu estou sentada e faz me sustentar, que é para cima, que é tida como uma força normal. Eu posso fazer o somatório dessas forças, é uma menos a outra, porque elas estão opostas, e eu tenho o resultado desse somatório dessas forças. Ok? Leis de Newton. Pessoal, leis de Newton, como eu disse a vocês, tem uns cálculozinhos, mas eu não vou passar. Eu vou querer apenas a parte teórica, certo? Porque não dará tempo. Essa semana, como eu disse a vocês, vai ser somente para vocês estudarem, certo? Então, eu vou falar só mesmo a parte teórica. Quando vocês forem estudar, dê mais uma aprofundada nesse assunto, certo? Primeira lei de Newton, são 3. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Eu vou ler do jeito que está aqui. Ó. Todo corpo pontual continua em seu estado de repouso ou de movimento em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. A lei da inércia, a gente diz popularmente que é a tendência dos corpos a terem preguiça de mudar o seu estado em que ele se encontra, não é isso? Então, todo o corpo ele vai permanecer ali do jeito que ele está para sempre, a não ser que uma força seja exercida sobre ele. Por exemplo, se você deixar ali uma cadeira e nenhuma força mais agir sobre ela, ela vai ficar lá eternamente, não vai? Ela vai estar no seu estado de inércia. A não ser que você vá lá e tire essa cadeira do repouso. Então, você já alterou a inércia dela, ela já não está mais inércia. Então, inércia é isso, é a tendência que os corpos têm de permanecer no estado em que eles estão, a não ser que uma força atue sobre ele, mudando seu estado. Um exemplo de inércia, você está no carro, o carro está parado. Quando ele começa a andar, né, que ele dá aquela arrancada, a tendência do seu corpo é ir para frente ou ir para trás? Para trás, não é isso? Por que seu corpo tende a ir para trás se o carro foi para frente? Porque seu corpo tende a ficar onde ele estava, que era para trás. Só que o corpo começa a se habituar com o movimento do carro. A partir do momento que o carro, quando chega lá na frente, freia bruscamente, o que acontece com o seu corpo? Vai para frente ou vai para trás? Se o carro freou bruscamente, seu corpo vai para frente, não é isso? Isso é inércia. Por que seu corpo vai para frente? O seu corpo começou a se adaptar ao movimento do carro para a frente. Se ele parou bruscamente, o seu corpo vai ter a tendência de continuar aquele movimento. Então, ele tentou continuar o movimento. Então, isso também é inércia. Fabricação de cintos de segurança é baseada justamente na inércia que causa acidentes. Né? Um carro, uma batida, uma freada brusca, você vai lá para frente, porque seu corpo estava em movimento junto com o carro parou, mas seu corpo teve a tendência de permanecer onde ele estava. E nessa é isso, certo? O corpo ele quer permanecer onde ele estava, a não ser que uma força seja exercida sobre ele e faça com que ele pare, ou que ele mude. Um exemplo também de inércia que tem até no livro de vocês, você está lá andando de skate, normal. Chega uma hora que alguma coisa, uma pedra, empata e faz com que o seu skate pare. Consequentemente, você vai cair, não é isso? O seu skate vai para frente, você para, você tem a tendência de cair para frente. Porque seu corpo estava em inércia, certo? Então, ele quer permanecer o movimento. Ele quer continuar o movimento. Seu skate para, mas seu corpo quer continuar em movimento. A não ser que uma força atue sobre ele.
O livro de vocês, na página 53, fala da terceira lei de Newton. A segunda lei de Newton está na página 55. Então, vamos pular, vamos para a segunda, vamos pela ordem, certo? Então, da página 52, nós vamos pular para a página 55, que é a segunda lei de Newton, certo? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual a força é imprimida. A massa é uma grandeza escalar relacionada à inércia de um corpo e pode ser definida como uma medida de resistência à alteração do estado de movimento dos corpos, representada pela letra M e é medida pelo Sistema Internacional Quilograma. Vou dar uma pulada de sair, certo? Para falar um pouco da segunda lei. Lembra da primeira? A primeira é que corpos tendem a ficar em movimento, retilíneo uniforme ou em repouso, a não ser que uma força atue sobre ele. Primeira lei. Segunda lei já é essa força implícita, certo? Que é dada pela equação força resultante igual a massa vezes aceleração. Força, nesse caso da segunda lei, é quando nós também tiramos os objetos da inércia, certo? Quando nós puxamos aquela cadeira, se nós não puxássemos, ela ia ficar lá em inércia para sempre, certo? Se a gente puxou, a gente aplicou uma força, não é isso? Essa força tirou o corpo da inércia. Então, essa força vai depender da massa. Quanto maior for o objeto, maior será a sua massa. Mais força você vai precisar para tirar ele da inércia. O que é mais fácil tirar um corpo da inércia? Um bloco de 10 kg ou um bloco de 20 kg? Lógico que o bloco de 10 kg será mais fácil retirar da inércia aplicando uma força bem menor. Para você movimentar um bloco de 20 kg, você ia precisar de muito mais força, não é isso? Força está intimamente ligada à massa do objeto, certo? Quanto também maior a massa, maior a inércia, porque vai ser mais difícil para você tirar aquele corpo do repouso ou de movimento, porque lembrando que inércia é quando corpos também estão se movimentando em linha reta constantemente, a não ser que alguma força haja sobre aquele corpo, mudando seu estado de movimento, certo? Então, ele diz aí que força é igual a massa vezes a aceleração. E agora vamos para a terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Mas nós sabemos que tudo na vida tem, para toda ação existe uma reação, não é isso? Toda ação há sempre oposta a uma reação igual ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas de partes opostas. Tudo tem, para toda ação existe uma reação. Por exemplo, aqui eu tenho uma parede e você dá um murro nessa parede. Esse murro que você deu tem a intensidade de 3 newtons, a força, certo? Foi a parede que você bateu, vai estar gerando para você uma outra força oposta também de 3 newtons. Claro, a parede é um objeto inanimado, mas tudo que vai e volta. Então, se você aplicou na parede 3 newtons, ela vai lhe devolver 3 newtons. É tanto que, quanto maior a força que você aplica na parede, mais a sua mão dói. Consequentemente, a parede joga para você o mesmo valor que você aplicou. Ação e reação. Quando você está deitado numa rede, a sua rede está parada e você quer se balançar, o que é que você faz? Se você está próximo a uma parede, você chuta a parede, não é isso? Consequentemente, a rede vai começar a balançar. Você chutou a parede com 1 newton e a parede lhe devolveu com 1 newton. Esse 1 newton que a parede devolveu, a consequência será o movimento da sua rede. Ação e reação, certo? Lembrem que ação e reação são pares opostos. O que são pares opostos? Se eu apliquei aqui uma força na minha parede, a minha força foi aplicada nessa direção. A da parede vai ser aplicada nessa outra direção oposta. Os módulos, o valor numérico é igual, porém de sentidos opostos, certo? Se você levou um murro, né, de uma pessoa de 10 newtons,
seu rosto vai devolver para a mão dessa pessoa 10 newton. Mas por questões fisiológicas, claro, o seu rosto é bem mais sensível, vai sentir muito mais do que a mão da pessoa. E por aí vai. Como eu disse a vocês, essas 3 leis eu vou colocar somente como teórica, certo? A parte de cálculo vai ser aquelas que eu já passei, revejam os vídeos. E eu vou colocar algumas aqui para relembrar. E estudem a parte teórica toda, certo? Então vamos agora aos exemplos de cálculo. Bora lá, pessoal do primeiro ano. Aqui eu coloquei algumas questões de cálculo, baseada também no que eu já passei anteriormente, então vocês não vão ter tanta dificuldade. As questões que eu não coloquei aqui, dê uma olhada nos exercícios anteriores, das videoaulas anteriores, que está disponível até no YouTube, certo? Aqui eu coloquei mais para reforçar o que é mais primordial e um pouco mais difícil, certo? Desde o início. Porém, tem questões aqui que eu não vou colocar, mas como eu disse a vocês, olhem nos exercícios anteriores, nas videoaulas anteriores. Minha prova, você já sabe como são, eu mudo apenas os valores, o modo de fazer praticamente é o mesmo, eu mudo só os valores e é sempre baseado nos exercícios que eu passo, ok? A primeira, o móvel se desloca em linha reta. No instante T0, que é o início, a posição é S0 de 30 metros. Em T, que já é o tempo final, de 9 segundos, a sua posição é de 380 metros. Então, gente, é como se ele partisse no tempo de 3 segundos, e em 3 segundos ele está em 30 metros. Quando passa 9 segundos, ele chega a 380 metros. É uma suposição, certo? Então, a letra A, faça o esboço da trajetória. Primeiramente, ele anda em linha reta, então, desenhe uma reta. Primeiro, você vai ter que marcar o tempo inicial junto com sua posição inicial. Então, você pode fazer assim, ó. Tempo inicial igual a 3 segundos. Então, quando ele estava em 3 segundos, ele estava em 30 metros. Tempo final, 9 segundos. Em 9 segundos ele estava em 380 metros. Isso aqui eu passei também lá no início das nossas videoaulas. Aqui eu estou só relembrando a você. Bem, o deslocamento escalar. Deslocamento escalar, gente, é o valor onde ele chegou menos onde ele iniciou. Posição final menos posição inicial. Qual foi a posição final desse móvel? 380. Menos a posição inicial, 30. Então, só subtrair. 380 menos 30. 350 metros. Ok? C. O deslocamento se T2 for 10 metros. Aí, gente, é como se o valor final não passasse mais a ser 350 e sim 10. Então, será 10 menos o inicial que não mudou, 30. Logo, menos 20 metros. Ok? Questão 2. Essa questão 2, gente, é para vocês lembrarem a diferença de deslocamento escalar para a distância percorrida, certo? Vamos lá. Em relação ao deslocamento escalar, responda. Um carro que sai de A, B e C é como se fossem supostas cidades, certo? Sai de A, onde sua localidade é 250 quilômetros, e vai para B. Então, ele está pedindo aí que deslocamento escalar representa a letra A. Se ele sai de A e vai para B. Deslocamento escalar é o final menos o inicial, não é isso? Qual é o final? 310. Menos o inicial? 250. Então, gente, nesse caso aí,
310 menos 250 dará 60. Se está em quilômetro, coloca em quilômetro. Na B, ele sai de B, 310 quilômetros, e vai para C, 500 quilômetros. Então, o deslocamento escalar aí é de ΔS igual o final, 500, menos o inicial, 310. 500 menos 310, que dá 190 quilômetros. Letra C. Ele sai de B, vai até A e retorna para C. Quando se trata de deslocamento escalar, o que ele fez no meio da trajetória não me interessa. É aí que está a diferença de deslocamento escalar para a distância percorrida. Já em distância percorrida, o que ele fez no meio do trajeto é levado em consideração. Já em deslocamento escalar, só vai me interessar onde ele iniciou e aonde ele parou, certo, gente? Então, ΔS igual. Ele parou aonde? Qual foi o seu ponto final? C, 500 menos. Onde foi que ele partiu? Ele começou da onde? Saiu de B, 310. Então, vai dar também 190 quilômetros. Se eu colocar essa mesma questão e perguntar a você, calcule então a distância percorrida de A, de B e de C. Distância percorrida de A vai dar no mesmo, porque só está me dando duas localidades. Vai dar esse mesmo valor. Distância percorrida de B vai dar também esse mesmo valor, porque só tenho também duas localidades. Na C vai me dar outro valor, porque eu tenho 3 localidades e diferente de deslocamento escalar, ele vai levar em consideração o meio da trajetória, certo? Então, como é que seria esse cálculo? Primeiro, vamos esquecer isso aqui. Ele quer a distância percorrida em C. Lembrando que A e B, como são duas trajetórias, é o mesmo valor. Porém, na C, que ele já faz um desvio aqui, ó, já muda. Então, sai de B e vai até A. É o primeiro fator. De B até A. Então, eu não preciso pegar meio e fim, não. Eu só preciso, em distância percorrida, subtrair um menos o outro. Ó. 310 menos 250. É o primeiro que eu devo fazer. De B para A. Então, aqui vai dar 60 quilômetros. Depois, ele diz que vai até A e retorna para C. Então, C é 500. E onde ele partiu nessa segunda trajetória? A, 250. Então, 500 menos 250... 250. Só que eu terminei, não. Distância percorrida é o somatório dessas diferenças. Então, 60 mais 250, logo a distância percorrida total aí vai ser de 310 quilômetros. Então, se num trajeto tiver mais de uma localidade, mais de duas localidades, no caso 3, 4, 5, a distância percorrida tem que ser calculada assim. Já deslocamento escalar não, basta você pegar onde iniciou e onde parou, independente das trajetórias. Ok? Agora vamos para a velocidade. Aqui eu coloquei só duas, lembrem de estudar o resto, certo? 3. Uma moto se movimenta com 40 metros em 2 segundos, logo sua velocidade é D. Isso aqui é bem simples, só para vocês lembrarem a equação de velocidade, que é variação do espaço dividido pelo tempo. Então, ele andou quantos metros? 40. Em quanto tempo? 2 segundos. 40 dividido para 2, 20. A unidade? Metros por segundo. Facinho, né? Só para vocês dar uma lembrada. Ok? Continuando. Número 4, não é isso? Você tem que fazer uma viagem de 200 quilômetros. Se sua velocidade for de 40 metros por segundo, você gastaria quanto tempo?
Então, gente, eu vou pegar a mesma equação de velocidade, velocidade dividido pelo tempo. Nesse caso aqui, ele está pedindo tempo, então vai ficar tempo igual espaço dividido pela velocidade. O espaço que ele tem que percorrer é quanto? 200. Então, onde tem ΔS? 200. Dividido por sua velocidade, que no caso aí foi quanto? 40. Logo, 200 dividido por 40 é 5. Geralmente aqui ele está dando em hora. Se eu pedir por minuto, eu vou multiplicar esse 5 por 60, que é referente a 60 minutos, que no caso dá 300 minutos. Ok? Para encerrarmos, duas questões de aceleração normal, a média e a centrípeta, e aqui algumas questões de força, certo? Questão 5. Um veículo que parte do repouso atinge uma velocidade de 180 km por hora em 4 segundos. Determine a sua aceleração. Sua aceleração média, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Só que, lembram, quando a velocidade estiver em quilômetro por hora, e nesse caso aqui o tempo está em segundo, então tem que transformar a velocidade em metros por segundo. Então aqui eu já fiz fora a parte, ó. É 108 dividido por 3,6, certo? Que deu 30 metros por segundo. Aí sim esse valor eu posso colocar aqui onde tem velocidade. 30 dividido pelo tempo, que foi 4. Então, 30 dividido para 4, 7,5. A unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta, da questão 6. Calcule a aceleração centrípeta para um móvel cuja velocidade é 8 metros por segundo, no qual ele faz um raio de 4 metros. Então, aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, qual é a velocidade ao quadrado? É 8 ao quadrado dividido pelo raio, 4. Resolvendo esta situação, 8 ao quadrado, 64, que é dividido para 4. Agora sim, nós chegamos ao final. 64 dividido para 4, 16 metros por segundo ao quadrado. Finalizamos a aceleração centrípeta. Agora vamos para força, né? Força resultante para cada caso. Letra A. Força resultante quando ambos estão no mesmo alinhamento, no caso aqui, ambos estão na horizontal, certo? Só que um está oposto ao outro. Um está de um lado e o outro está do outro. Então, é 10, é um menos o outro. 10 menos 5. Na letra A força resultante é 5 newtons. Letra B. Ambos estão para o mesmo lado e também no mesmo sentido, eles estão na horizontal. Força resultante. E se os dois estão no mesmo lado, então vamos somar. 3 mais 20, que dá 23 newtons. Letra C. Letra C, um está na horizontal e o outro está na vertical, formando assim um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo é formado em 90 graus, a gente faz por Pitágoras, não é isso? Então, vai ser a força resultante ao quadrado igual os dois valores ao quadrado. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resolvendo, força resultante ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Mais 2 ao quadrado, 4. Logo, a minha força resultante é... Esse quadrado aqui, ó, se transforma em raiz. Então, 9 mais 4, 13. Raiz de 13. Vocês coloquem aí o resultado final. Raiz de 13 vai dar aproximadamente. Eu vou colocar aproximadamente, certo, pessoal? Porque o número é um pouco maior, então eu vou colocar um número só após a vírgula. Aproximadamente 3,6
newtons. Ok? Questão D. A D a gente faz por Pitágoras, porém, para fazer Pitágoras, um tem que estar na vertical e o outro tem que estar na horizontal. Só que eu tenho um na vertical e dois na horizontal. Então, esses dois aqui eu tenho que unificar. Então, vamos lá. Eles dois estão no eixo X. Então, a força de X é um para um lado e outro para o outro. Então, é 5 menos 4, que dá 1 newton. Mesmo jeito aqui, ó. É um menos o outro. Um menos o outro. Eu unifiquei. É como se tivesse sobrado só um aqui na horizontal e um na vertical. Agora sim eu posso fazer Pitágoras. Com o que sobrou? Sobrou 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, força resultante é igual a... Aqui eu já posso fazer direto, ó. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. Se aqui é uma raiz, então vai ser raiz de 5, que vai dar aproximadamente quanto, pessoal? Aproximadamente 2,2 newtons. Ok? Se nesse caso, para eu usar Pitágoras, eu unifiquei o que estava no eixo X, nessa eu vou unificar o que está no eixo X e no eixo Y. Vamos fazer o do eixo Y. 4 menos 3, que deu 1 newton. No eixo X, 5 menos 2, que deu 3 newton. Agora sim, com esses dois resultados, é como se eu tivesse um na vertical e um na horizontal, 90 graus. Pitágoras. Força resultante ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fazendo também aqui direto. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 1 mais 9, 10. Não é isso? Raiz de 10, aproximadamente 3,16. Vou colocar aqui, ó. Aproximadamente 3,16 newtons. E é isso. Espero que vocês estudem. Dá para tirar uma nota boa. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. E boa sorte.